Nossa live de hoje é o seguinte: voz boa não salva posicionamento ruim. E tem um tempo, né, que a gente não se encontra em live. E finalmente aí a gente tá iniciando uma empreitada bem bacana de 2 semanas, todo dia 2 lives, todo dia 2 lives. Oi, Lari, bom dia! Gente, a gente não é tão acostumada a tá assim, ligadona tão cedo, né? Principalmente porque normalmente cantoras têm aquela rotina de dormir mais tarde pra acordar um pouquinho mais tarde. Aí eu tô ligando ainda, ó. Tô ligando. Lari, nosso assunto de hoje é até meio polêmico. Normalmente eu coloco uns títulos mais polêmicos, né? Pra que a gente fique mais alerta. Que é o seguinte: voz boa não salva posicionamento ruim. Sabe por que eu coloquei esse título? Porque eu vejo um rolê assim que acontecia muito comigo também, na minha época de início ali. E, na verdade, não só de início, mas de dos primeiros anos da música. Que era o seguinte: eu achava que eu tinha que cantar igual a Beyoncé, do contrário, ninguém ia me contratar. E eu vejo muitas cantoras chegando aqui, principalmente pelas conversas que a gente tem pelo direct, chegando com esse tipo de objeção. Ah, mas eu preciso ter a voz da Christina Aguilera, mas eu preciso ter a voz da Beyoncé. Se eu não tiver, ninguém vai me contratar. E na real não é bem assim, né? A Lari sabe muito bem, a gente tá na música e a Lari tem uma trajetória muito bonita na música há uns bons anos. E a gente vai entendendo que não é sobre isso, né? Conforme a gente vai imergindo nesse mundo, a gente vai entendendo que não é sobre isso. Dri, seja bem-vinda. Não, definitivamente não é sobre isso. É a gente criando uma experiência, né? Muito bem construída. Elaine, seja bem-vinda, tá? A gente tá falando aqui sobre o seguinte, é meio polêmico isso aqui: voz boa não salva um posicionamento ruim. Por que eu já começo no talo falando isso? Porque não é sobre a gente. Quando a gente está disponibilizando, ofertando um trabalho musical, não é sobre a gente. A gente é a ponte. Olha só que louco. A gente é apenas a ponte. Para quê? Porque quando a gente oferta qualquer serviço, qualquer produto, o produto ou o serviço, ele é construído para ser uma ponte para o cliente, para o consumidor final, ou seja, a pessoa que está comprando, que está acessando, para que aquela pessoa realize um desejo dele ou dela. Então, a gente é a ponte para que o cliente ou a cliente realize um desejo dela ou sane alguma dor, né? É sobre isso no final das contas. Todo projeto, isso é na visão de negócios, tá? Todo projeto, seja de qualquer área que a pessoa inicie, ela inicialmente tem que entender a fatia de mercado que ela vai atingir e a dor que ela vai resolver daquela fatia de mercado, daquele cliente, né? Daquele público específico. É assim que a gente consegue conduzir um projeto, qualquer produto ou serviço, para ele vingar no mercado. Qualquer empresa abre desse jeito. Então, no nosso, é que a gente é jogada no meio da música de qualquer jeito, né? A gente se joga por amar cantar. Então, a gente acaba não vendo essa estrutura acontecer, porque a gente não vê a base, não sabe como é que funciona a base, mas no fim das contas é isso. Bom dia, Valéria. Bom dia, Simone, Amanda. A gente tá falando aqui sobre o fato de que voz boa não salva um posicionamento ruim, tá? Então, eu tô comentando aqui com vocês sobre como qualquer projeto começa, qualquer empresa começa. Hoje eu tenho aqui do lado o que eu chamo de boutique musical, que sim, a minha voz é o, digamos assim, o centro, né? Porque eu me coloquei como a líder desse rolê todo. Enfim, eu criei isso aqui. Mas tem pessoas comigo. Então, tem pessoas que eu recrutei para estarem comigo. E todo esse processo de início, de criar a base, de criar tornar sólido, foi o processo em que eu entendi, beleza, vamos lá. Para quem que eu vou vender? Para qual fatia de mercado eu vou vender? E o que essas pessoas querem sanar de dor? E o que essas pessoas estão aspirando de desejo? Primeiro de tudo, entender para quem você está vendendo, para quem você quer vender. Porque a gente começa a alinhar a nossa comunicação para atingir estas pessoas especificamente, né? E aí, quando a gente vai... Por que eu tô comentando com vocês a respeito disso? Quando a gente vai para esse campo, a gente entende que voz boa não salva o posicionamento ruim. A gente entende que não é sobre nós. É sobre sanar a dor do cliente ou atingir o desejo daquele cliente. Então, a gente é a ponte. Por exemplo, o cliente... Imagina só, quando você vai comprar... Pensar um negócio aqui. Você vai comprar um perfume da Boticário.
Você não quer exatamente o perfume da Boticário, né? Você quer... você tá aspirando ficar cheirosa. Não é o perfume em si. Você aspira ficar cheirosa. Ou seja, o perfume não é pela coisa em si que você tá comprando. Você tá comprando você se sentir bem cheirosa. Você com seu bem-estar ativo em cima, em dia. Então, no fim das contas, você paga pra se sentir bem. Ou seja, o desejo final é que é o negócio todo, é o rolê todo, entende? E a gente se colocando nesse meio, a gente entende que a gente é a pessoa que vai... É a ponte, cara. A gente é só a ponte. É a mesma coisa, a mesma funçãozinha que tem o perfume. A gente é a ponte pro cliente ter lá o evento magnânimo, maravilhoso que ele imaginou, que seja memorável, ele e seus convidados viverem algo único, né? Ou para sanar a dor, se a gente for pro viés da dor, né? A dor, o que seria? A pessoa tem um medo absurdo de que vai chegar o dia do evento e ele não sabe em quem colocar a mão, né? Digamos assim, na mão de quem colocar aquele evento no sentido musical. Ah, contratou a cerimonialista? Beleza, mas e aí, música? Chegou na música, a música conduz, a música embala, e aí? Na mão de quem que eu vou colocar esse rolê, esse sonho? Então é a dor de não saber se o negócio vai acontecer do jeito que ele quer. É a dor de não saber se vai ser memorável ou não, se vai ser inesquecível ou não. Então a gente chega para sanar essa dor. Mesma coisa, eu tenho esses dois vieses, o do desejo, né? De sanar esse desejo, de ser a ponte para ele atingir esse desejo, ou seja, o evento memorável, e de sanar a dor, né? Que é de sanar e garantir, olha, realmente vai ser massa, né? Eu já tô no mercado há tanto tempo, então sei como é que acontece. E aí você vai colocando os benefícios, né? E gerando, pra pessoa entender que, pô, uma vez que ela colocou na sua mão isso aí, vai gerar transformação, entende? Não é só sobre você e a sua arte, você é a ponte, enfim. Por isso que eu tô falando aqui que o primeiro tópico que eu coloquei pra falar pra vocês aqui não é sobre a cantora. A cantora é a ponte, tá? Oi, Dri, tudo bem? Mari, tudo bem? Gisele, Lene, Gabi. Então vamos lá, vamos pro próximo. Oi, Meg. Tudo bem? Vamos lá pro próximo. Então é muito mais sobre encantamento. Por que eu tô falando pra vocês que quando a cantora entende que é sobre o encantamento e que ela é a ponte, ela consegue conduzir e costurar a comunicação de marca dela pra calhar nisso. Percebe? A Adri perguntou como entrar no mercado de casamento sem ter um vídeo de divulgação fazendo casamentos. Tem uma resposta boa pra você, Adri. Já vou te falar, tá? E a Lia falou assim, tava ansiosa pelas lives. Obrigada, Adri, que massa ter você aqui. Gratidão, viu? Cara, essas lives vão ser muito boas. Vão ser 20 lives no total nas próximas 2 semanas. Vai estar bem massa. Bem massa mesmo. Eu preparei assim o creme de la creme. Então, perguntando aqui, respondendo a pergunta da Dri, é o seguinte: como entrar no mercado de casamento sem ter um vídeo de divulgação fazendo casamentos? Dri, eu acho importante sim ter o vídeo, porque o vídeo é como se fosse assim, uma prévia do que a pessoa vai ter, né, se ela te contratar. Então, é importante ter um vídeo de muita qualidade, mas como que você pode fazer se você ainda não tem? Que é o que eu sugiro sempre para as minhas mentoradas e para as cantoras que me pedem isso por direct. Você pode, uma vez que você está alinhando a sua marca, que você entende que você é uma marca e está construindo isso, você pode chegar com uma comunicação muito alinhada, abordando fornecedores de casamento do jeito certo, em alto valor, claro, não mendigando, porque aí você quebra todo o rolê que vai acontecer. Mas chegando em alto valor, explicando que o seu trabalho está sendo conduzido, né, para esse fim da cantora boss, está sendo alinhado e tudo mais, e que você precisa de parceiros nesse processo que entrem com a sua energia de trabalho. Então, por exemplo, você aborda um filmmaker, né, um cara que tem umas filmagens legais, com o qual você se conecta, e aí você sugere um editorial, você monta todo o conceito de um editorial. O que é editorial? É como se fosse uma simulação de um breve casamento. É simulado, tá? Não é real. Mas todos os fornecedores, filmmaker, fotógrafo, de repente até celebrante que quiser entrar nisso aí para ter material também de portfólio, pode entrar. Aí você convida um casal para serem os noivos, simulando, né, que são os noivos, para eles aparecerem na filmagem. Isso é um editorial, em que todos os profissionais entram com energia de trabalho, sem ninguém ter que investir nada de dinheiro, apenas da energia de trabalho, e todos saem com um material excelente para portfólio. Esse é o grande rolê que acontece.
Então, por que que é interessante? Porque ninguém vai injetar dinheiro, só vai injetar energia de trabalho. Então, é bem legal para quem... Eu fiz muito isso, tá? É bem legal mesmo, principalmente para cantoras de cerimônia. Se não for de cerimônia, tem como fazer também para receptivo de casamento, mas principalmente de cerimônia, o editorial, ele é excelente, tá? E aí, o legal para você já chegar com esse posicionamento de alto valor é você... Para não dar brecha, né? Pra pessoa achar que, sei lá, que você tá, de certa forma, tentando tirar vantagem ou algo nesse sentido. Você já tem que chegar em alto valor no sentido de já ter o conceito resolvido. Olha, por exemplo, se você é uma cantora mais praiana, de cerimônia, tem uma mentorada minha aqui que é Carol. Carol é muito praiana, tem uma vibe muito natureba, é lindíssimo assim o posicionamento dela. E a Carol quer fazer casamento na praia, cerimônia. Então ela falou, Jean, como que eu faço para pegar mais casamento na praia? Mesma coisa que eu indiquei pra ela. Monta o conceito artístico, ou seja, já pensa numa praia, né? Que é o rolê dela é praia. Tudo bem, Lari? Bom dia. Aí eu falei, Carol, já pensa em praia, porque quanto mais daqueles elementos, dos cenários em que você quer estar, você colocar nos seus vídeos, mais daquilo seus clientes vão ver e mais daquele perfil de cliente vem pra você e mais daquele perfil de trabalho você pega. Então, você dá o tom com o conteúdo, com os vídeos, a gente é que dá o tom do tipo de trabalho que vai vir e do perfil de cliente que vai vir. Né? Isso que é interessante. Então, é sempre a gente que dá o tom. Oi, Lari, Patrícia. Então, é o seguinte, vamos lá. Então, eu tava falando da questão do editorial pra Dri, né? Então, editorial, mesma questão, né? Se você é uma cantora, sou praiana, beleza. Então, vamos recrutar fornecedores bons com os quais você se identifica, que já tem uma certa, de repente você até tem uma certa amizade já com essa galera, e aí você chama esses exatos fornecedores para estarem no evento. Só um minutinho, gente. Fê, tá tudo certo aí? Gente, eu ouvi a Luna, a cachorrinha gritando. O boy tá trazendo café. Obrigada, tá? Eu vi aqui que foi que a Luna gritou. Eu fechei a porta pra ela ficar fora. Ela bateu? Não. Misericórdia. Gente, a cachorrinha tem 13 anos. 13 anos, nona. 13. Aí a gente fica cuidando aqui porque às vezes ela se bate, tadinha, que dó. E tomei café ainda, tô tomando aqui com vocês. Mas o negócio é esse. Então, quando você chega já sabendo o conceito, criando o conceito artístico, né? De repente não é na praia. Não é na praia, mas é... Vou dar um exemplo meu, bem realzão aqui pra vocês. É um lance mais de jazz com pop, então tem que ter elementos mais jazzísticos e tal. Então, numa praia, obviamente, eu não caberia. Se eu tiver que fazer a curadoria dos elementos que vão aparecer num material desse, de vídeo, de foto, jamais iria caber numa praia. Eu teria que ir numa locação, assim como a gente fez. A gente alugou um casarão, né, numa cidade próxima aqui. E eu chamei fornecedores que já eram meus amigos. Expliquei o conceito a eles, né? Olha, é um conceito mais jazzístico, você pode usar para portfólio, fotógrafo, filmmaker, né? Você pode... Porque esses caras, eles estão sedentos por arte, por fazer algo muito artístico em que eles podem criar também, né? Então, você tem que dar uma deixa para eles criarem. Aí eles vão querer realmente, né, tá ali com você. Porque o cenário do casamento, do evento, às vezes é mais fechadinho. É aquela história de amor que acontece, né? Muito verde atrasa, não sei o quê. E é meio que sempre repetido, né? Normalmente existe uma certa receita que se repete. Então, quando você fala de algo que sai fora disso, passa a se tornar muito atrativo para a pessoa, né? Para o profissional do evento. Olha, posso criar, então vou estar junto. Então, já chega com o posicionamento de alto valor que metade do problema tá resolvido, tá? Gratidão, Lari. Eu vivo acompanhando você assim, é um sonho esse conceito que você criou com o ukulele, acho lindo. Gente, a Lari que tá aqui, vocês devem conhecer, né? Da Cordas de Lari. Ela tem um conceito tão lindo pra cerimônia, com o ukulele, que é um instrumento que ela trouxe, é mais exótico, né? Diferente. Ela trouxe e criou todo um universo só dela. Eu acho lindíssimo, assim, o trabalho dela. Maravilhoso. Com essa voz meio lírica, que parece uma fada cantando. Muito lindo o trabalho da Lari. Então, a gente já entendeu aqui que a gente é a ponte, né? Para o cliente realizar os desejos dele. E aí, isso nos ajuda a conduzir, né? Conduzir o nosso trabalho para que a gente apresente, por exemplo, numa reunião. Quando eu sei que eu sou a ponte, eu não sou
digamos assim, a gente é artista, mas a gente vai ser a ponte para a realização daquele desejo daquele cliente no evento. Então, quando isso facilita na hora da reunião, em vez de a gente chegar falando muito sobre a gente numa reunião, é muito mais interessante ouvir muito mais. Porque aí a gente entende onde a gente pode sanar as dores, onde a gente pode ser digamos assim, ser a ponte realmente para sanar, para que os desejos daquele cliente cheguem para ele, né? Então a gente envelopa e apresenta, mais apresentando os benefícios do que características, isso é importante. Quando a gente entende que a gente é ponte, a gente entende que numa reunião primeiro, precisa ouvir muito mais do que fala, tá? Principalmente no início da reunião. E segundo, a gente entende que a gente tem que falar muito mais dos benefícios, ou seja, da transformação que a gente gera com o nosso show, do que características em si. Né? Quando eu falo, eu levo tantos músicos, meu show é de tantas horas, eu tô falando de características. Só características. E características não necessariamente colocam brilho no olho do cliente. Agora, quando eu falo, por exemplo, as palavras-chave da minha marca, olha, é um show que tem um piano ali, cenográfico, e é todo um charme, né, para apresentação, ele gera todo um charme para apresentação. Aí eu falo do conceito artístico, né? Eu tenho intenção realmente de entregar algo que enche os olhos, algo que seja muito impactante e diferente do que as pessoas estão acostumadas, né? É quase que como se a pessoa pudesse ser teletransportada para colocar o pezinho lá numa casa antiga de jazz, né? E viver aquela experiência. Quando eu falo sobre como no dia do show, chegou no fim do show, uma arquiteta veio para mim e falou: Jean, parece que eu fui teletransportada, sabe? Para os anos, sei lá, 60, 40, 50. Então, quando eu falo isso para o cliente, eu tô agindo na sensação, eu tô indo para o sentir, eu tô indo para o benefício, para a transformação. E é muito mais assertivo do que características. É muito mais assertivo do que, meu show tem tantas horas. Meu show tem 3, 4, 5 infinitas horas, né? Que aí eu tô lidando com o cliente como se fosse uma planilha, um negócio meio... Eu acho que perde um pouquinho a veia artística, quando a gente lida muito assim. Agora, quando a gente vai pro viés do conceito artístico, da transformação, dos benefícios, aí a gente tá subindo de nível. Aí ele entende que se trata de um trabalho artístico, realmente, e que vai ser maravilhoso no dia, que eles vão viver algo único com seus convidados. Então é legal, em vez de falar de características, falar de transformação, tá? Fazer essa mudança aí na hora da reunião. Vamos ver aqui. Eu tô falando muito também sobre voz, né? Vocês estão percebendo isso. E por que eu tô falando sobre voz? Porque eu vejo muitas cantoras completamente paralisadas nesse lance, né? De preciso ser impecável tecnicamente. Eu sei que a gente tem muitas dessas piras, até porque a gente lida com arte, a gente lida com o fato de ter que se provar muitas vezes. Então, a gente busca mecanismos para, né, de certa forma, de proteção. Então, a gente até beira o perfeccionismo e nem sempre isso é tão legal. Às vezes, isso deixa a gente bem frustrada, bem doida. Então, por isso que eu tô falando pra vocês, no sentido de que melhorar a voz, obviamente, é sempre interessante, é louvável, é nobre. E a gente tem que buscar, sim, melhorar, ter nossa preparadora vocal, né, ter a fono, enfim, ter... alguém que conduza a nossa voz, ajude a conduzir a nossa voz para melhorar sempre, obviamente. De passinho em passinho, melhorando. E o evento em si ele já vai ser essa ajuda, já vai ser a prática, já vai ser o vamos ver. E a gente vai melhorando naturalmente a voz ao longo do caminho. Mas o meu conselho é o seguinte: se você já canta bem, né, já tem afinação, já canta no ritmo, não fica muito tempo canalizando energia para tentar loucamente a curto prazo melhorar a voz. Melhora de degrau em degrau, né? Foca muito em aprender como envelopar, como se posicionar, como envelopar o seu trabalho em alto valor. E aí, aos poucos, vai melhorando a voz junto disso. Conduzindo junto, uma coisa junto com a outra. Porque senão a gente canaliza muita energia em tentar virar a Beyoncé do dia pra noite. E, obviamente, isso não necessariamente ajuda o nosso trabalho a avançar no sentido de venda, de show. Então, e olha só que interessante, conforme você vai conduzindo os dois ao mesmo tempo, você vai entendendo que, primeiro, a sua voz vai melhorando naturalmente, e segundo, com o budget, com a grana,
né, que vai entrando dos shows que você tá conduzindo para vender show, automaticamente isso aqui você já vai tendo mais grana, né, mais verba para investir em ter ali uma aula semanal, né, de voz, enfim, de técnica vocal. Então, quer dizer, tá entrando dinheiro aqui. O que adianta eu tentar loucamente focar na voz, sendo que aqui não tem nem verba entrando, porque eu não tô olhando pra marca, eu não tô olhando pra construção de marca. Eu não vendo show e não vejo o dinheiro entrar para eu poder investir na voz, investir na fono, investir em técnica vocal. Percebe que as duas coisas precisam ser conduzidas juntas? Senão a gente fica na lama mesmo. A Lari falou, o mesmo vale para quem já canta e tá aprendendo a tocar e quer fazer solo. Exato, Lari. Nossa, total. Total, é isso. Eu vejo muitas cantoras, eu fiz isso por muito tempo também, de ter o violão, de ter um instrumento ali como alicerce, né? Obviamente o nosso principal instrumento é a voz, mas a gente tem ali um acompanhamento como alicerce para as meninas que já tocam. A Lari, por exemplo, já tem o ukulele. Eu fiz algum tempo de violão também. E eu lembro de ter essa pira também com instrumento musical. Exatamente. A Lari falou, foi exatamente esse caminho que eu trilhei. Eu não me encanei tanto com a técnica para tocar. E foi foco na marca, fazer acontecer. E hoje a técnica tá acompanhando. Exato, Lari. Nossa, se fosse possível voltar no tempo pra gente explicar pra nossa, né, pra nossa cantora de antigamente, eu não sei se você tem essa mesma sensação, mas eu tenho. Eu queria abrir uma fenda no espaço-tempo, ir lá e falar no meu ouvido, olha, seguinte, é no movimento que a coisa acontece. É quando a gente faz que a gente vê o que precisa ser alinhado e aos poucos vai alinhando. Porque a gente fica muito tempo paralisada por achar que não tá boa o suficiente, fica paralisada, sabe? E isso acontece também com o instrumento, Lari. Que bom que você teve essa noção, né? Essa consciência de falar, não, peraí. É no movimento que eu vou fazer acontecer e primeiro eu preciso ter as entradas dos shows, ou seja, ver os cachês entrando para que daí eu consiga, né, ficar mais tranquila e aí consiga aos poucos ir melhorando do lado de cá. A técnica vem com o tempo, vem com o caminho, vem com a jornada, com o movimento. Se a gente se paralisa, a gente nem entende onde precisa ajustar. E aí fica muito complicado. Isso com a voz, isso com o instrumento musical. Até isso sobre paralisação. Cara, eu tinha, olha só, 7 anos de idade. Primeiro rolê musical muito absurdo, assim, fora da curva que eu participei, que eu tive que fazer. Eu tinha 7 anos, morava numa cidadezinha deste tamanho, Itapurá o nome. Acho que na época essa cidadezinha devia ter uns 8 mil habitantes. E, gente, eu lembro nitidamente, eu era uma criancinha muito tímida, muito. Só que eu adorava cantar. E aí ia ter um festival na cidade. Nessa época eu fazia aula de violão, mas aquela aulinha de violão que a gente fazia assim, sabe, no rezinho assim. Ia fazer aula de violão e adorava Sandy, queria cantar, achava que meu sonho da vida era ser a Sandy. Quem nunca sonhou em ser a Sandy, né? Acho que até a Sandy sonhou em ser a Sandy. E aí, eu lembro que essa minha professora de violão falou, Jean, é o seguinte, vai ser tal dia, vamos ensaiar? Vamos colocar você lá? E eu mega tímida, vamos. E aí a gente ensaiou a lenda da Sandy. E eu lembro de ensaiar muito e ela colocava lá pra eu ouvir, mas o ensaio, gente, não era no microfone, o ensaio era normal, no natureba mesmo, na raiz. E eu cantando junto com a música, era esse o ensaio. E eu não tive eu lembro que no ensaio nem rolou de cantar com o instrumental vazio, sem a voz, sabe? Aí eu falei, ó Deus, aos céus, mas na época eu achava que tava tudo certo, que aquele era o melhor ensaio que eu podia ter tido. Aí eu lembro que ensaiamos assim, coisa de meses, e aí chegou o dia do ensaio com a banda. Era numa sorveteria chamada Santa Terezinha, lá em Itapurá, que era minha cidadezinha. E eu lembro desse dia, gente, eu tive que me preparar, assim, foi um rolê, né? E nesse dia eu cheguei lá com a minha professora de violão e me deram o microfone, a banda lá, eu já fiquei bem intimidada, a banda toda, aqueles caras com cabelão assim, grandão, sabe, de rabo de cavalo. Gente, porque lá não existia isso, era uma coisa meio fora sabe, descolada, assim, era uma cidadezinha muito pequenininha, tudo muito tradicional, tudo muito igual, sabe? E aí eu lembro que eu peguei o microfone na mão que eles me deram, olhei pro microfone, tinha um amassado pra dentro, assim, no microfone, como se fosse um buraquinho, assim. Eu olhei pra aquilo e falei, gente, já comecei a achar o rolê meio estranho. Falei, ok.
Aí começou a música, eles começaram a tocar a banda, fizeram a contagem, começaram a tocar. Na hora de eu cantar o bem lá no bem, quando eu falei bem da música A Lenda, eu achei tão esquisito me ouvir daquele jeito, eu achei tão... soou muito estranho, eu fiquei assustada, falei, caralho, eu tinha 7 anos de idade. Me tímida, soou estranho, nunca tinha cantado no microfone, o microfone tinha quase um buraco, eu falei, oh meu Deus, o que eu me enfiei? Aí na hora que eu falei o bem, aí deixei cair o microfone, saí correndo, chorando, 7 anos de idade, fui a menina que saiu correndo da banda por muitos anos, essa história rolou em Itapurá, porque eles precisavam de conteúdo de entretenimento, né? E eu dei esse conteúdo de entretenimento a eles e fui lembrada por muito tempo por essa história. Mas aí, por que eu tô contando isso pra vocês? E depois disso, fiquei muito tempo sem cantar em festival, obviamente. Mas eu tô contando porque facilmente, e depois, gente, cantei em festival, perdi. O rolê é muito louco. Depois de maior já, né? De adulta também. Nunca ganhei um festival na vida. Então, poderia facilmente ter encanado, ter falado assim, meu, acho que eu não sou, esse negócio não é pra mim, não. Eu acho que eu vou sair desse negócio, porque não tá fácil, não tá legal. Poderia ter encanado, poderia. Mas, assim, acho que foi coisa de Deus, sei lá, não encanei. E aí eu baixei essa consciência de entender, né? Fui aos poucos pegando o conhecimento de marca, de envelopamento de marca, de construção, de branding. E graças a Deus me baixou esse conhecimento, porque se eu não tivesse tido acesso a esse conhecimento, muito provavelmente eu tinha encanado com a questão da voz, de achar que tinha que necessariamente ser impecável tecnicamente para ter um serviço valorizado, um serviço musical de alto valor, enfim. E graças a Deus, isso eu acho que aos poucos ter pegado um detalhezinho aqui desse conhecimento, outro detalhezinho lá desse conhecimento, me ajudou a entender que é muito mais sobre a experiência do que necessariamente sobre uma voz impecável. A voz é importante, obviamente, uma cantora desafinada fica complicado, né? Não dá. Mas se a gente levar isso pro lado perfeccionista, fica muito delicado, né? Então não é só a voz é um dos pilares e ele não precisa ser perfeito, porque nunca vai ser perfeito. Então, é isso. Então, os outros pilares, todos os outros pilares, são o teu universo de marca, são o seu tom de voz, são a energia com que você vai performar, e não só com que você vai performar, mas a sua energia enquanto artista, a forma como você aparece para falar com seus contratantes, a reunião, os seus jargões de marca que você fala, todo o universo que você cria para quando o cliente chegar na abordagem a esse cliente, é como se você apresentasse esse universo. E ele participasse desse universo todo que é você. Quando você apresenta esse universo todo diferente, a pessoa, ela entende que tem algo diferente ali. Ela entende que tem um tempero ali diferente, né? E aí a marca começa a se fazer valer. E isso é muito legal. Por isso que eu tô falando aqui sobre voz. Tô pegando bem firme sobre voz. Porque isso poderia facilmente ter me paralisado. E tem o potencial de paralisar muita cantora. Porque eu recebo diariamente aqui directs falando sobre questão de voz, enfim. Até sobre questão, gente, né? Até sobre questão de beleza. Que acreditem ou não, tem isso. E já foi uma questão antigamente, né? Pra mim também. Acho que a gente, por ser mulher, a gente já lida. Esse rolê é muito maluco. A gente já lida com isso diariamente. É um processo, é um exercício constante de construção e reconstrução. Mas é muito sobre a gente entender o que já é forte na gente. Marque sobre isso. Entenda o que é forte sobre você e fortaleça ainda mais. Se você, por exemplo, é uma cantora que tem um estilo muito diferentão. Pô, eu tenho um estilo muito diferentão, eu tenho dread no cabelo e tal. Marca registrada, é sobre isso. Amy Winehouse, colmeia na cabeça. Aquilo, num dia comum, indo pro banco, Bradesco, na fila do banco, podia não ser nada. Mas, para uma cantora, uma artista, pô, é tudo, né? É um item ali que faz ela ser reconhecida. Tem dread, massa demais. É um ponto fortíssimo. Coloca mais isso nos seus vídeos, coloca mais, evidencia mais isso. Coloca uma lupa na cara das pessoas, ó, vejam isso sobre mim. Porque você sabe que fortalecendo isso, você fica mais marcante, né? Então,
Artista é sobre isso, né? Se você sabe que você tem um dread, você sabe que você tem um penteado que você pode explorar, diferentão, uma cor específica que você pode explorar, que pode fazer parte da sua marca, coloca mais e mais forte. Se você tem um bordão, um tom de voz, regionalismo, se você é uma cantora nordestina e você tem isso, o seu sotaque é muito, sabe, é muito marcante, é diferente, as pessoas olham, gostam, as pessoas ouvem, gostam, fortalece mais. Às vezes o que a gente acha que é só uma característica é uma das maiores potências de marca, de se tornar, de se fazer diferenciada. Né? Então, por isso que eu sempre bato na tecla aqui com vocês. Tem regionalismo? Fala muito mais, escracha, deixa mais escrachada ainda. Porque aí isso descola a gente do restante, percebe? Isso descola. Eu me ancorei muito, só para vocês terem uma ideia na prática aí, quando eu comecei a entender esse rolê de marca, de fortalecer o que já é forte, eu me apeguei muito a essa questão da imagem artística, do diferentão, assim, no início, né? Das cores, daquela blusa bem pomposa, que é rosa, que é azul, que no outro dia... Agora eu tô indo pra uma linha um pouquinho mais tranquila de imagem artística, porque eu tô querendo focar bem na elegância, mas aí eu foquei de um certo senso estético que a arquitetura me deu. Então, onde que, né, no design da marca e tudo mais, enfim, design é uma coisa que as pessoas, que grandes marcas focam muito, porque elas sabem que isso é um grande poder de fazer a marca única, tem um grande poder de diferenciação. Então, design também é importante, design não tá só lá na identidade gráfica, né, que é a logo, as cores, enfim, tá também a gente como artista fazer a montagem aqui do design, né. Então, às vezes, você é uma cantora que tem uma aptidão para maquiagem, eu gosto de fazer um rolê diferente de maquiagem, que é, sei lá, acho que fica interessante tal maquiagem com pedras aqui, põe a tal da pedraria no olho, não sei, no cabelo, põe a tal da pedraria, faz marca e repete. Repetição cria marca, né? Assim como se, por exemplo, a Amy Winehouse, se ela não tivesse usado a colmeia com repetição em todo show, sempre que ela aparecia em público, ela não teria criado marca em cima disso. Os Beatles, né, naquela época dos terninhos, né, no início ali, se eles não tivessem usado sempre aquele mesmo terno, aquele mesmo, né, enfim, não sei se é terno ou smoking, aquilo acho que é terno, não teria criado marca. Então é sempre sobre repetir, sempre sobre repetir. A gente tende a achar que repetição não é boa. Em marca, em branding, repetição é muito, muito, muito boa, tá? Vamos ver, a Daisy, oi Daisy, tudo bem? Ela falou aqui, eu faço acompanhamento na voz por ter cisto congênito nas cordas vocais. Caraca! Mas sou bem focada no nome, porque querendo ou não, é isso que faz a gente conseguir fazer o que precisa. O ponto é a verba que você fala mesmo. Ainda mais com... Pô, nossa, eu não sabia que você tinha esse cisto, Daisy. Caraca! O nome, Daisy, o nome ele vende muito. O cafezinho tá esfriando já. Nome vende muito. Uma das coisas que eu costumo deixar muito claro aqui pra vocês, que é um lance assim que depois que eu tomei consciência disso, as coisas mudaram muito do lado de cá, porque eu entendi que pra marca pessoal, né, que Arthur Blender, que foi quem trouxe isso pro Brasil, na real, sobre personal branding, que eles chamam, que é branding pessoal, marca pessoal, enfim. Um dos maiores, eles deixam muito claro, um dos maiores ativos de qualquer profissional, autônomo, enfim, é o nome. É o nome. O seu nome é fazer o seu nome trabalhar por você. É quando, assim, você tá num restaurante, pensa só, cria essa imagem na cabeça. Você tá num restaurante com uma amiga sua, numa lanchonete, não sei, num bar, e aí vem uma amiga dessa amiga, chega na mesa, você não conhece essa pessoa, ela chega na mesa, oi fulana, conversa um pouco com essa sua amiga que já tá sentada e tal, e aí, né, você é apresentada a essa pessoa é apresentada a você, vocês se conhecem, prazer em te conhecer e tal, enfim, essa pessoa sai e vai para outro canto. Muito provavelmente, essa pessoa que estava levantada pedindo para sua amiga que estava sentada sobre você, enfim, que estava te conhecendo ali naquele momento, depois ela vai pedir para essa pessoa que te conhece, para essa amiga, ela vai pedir assim, viu, quem que é fulana?
E aí a forma como essa sua amiga vai te apresentar é como o seu nome tá trabalhando por você, entende? É o que você tá comunicando. Ah, ela é cantora tal, ela trabalha em tal tipo de evento. Provavelmente a pessoa fala a profissão primeiro, né? Sempre é assim, por via de regra. Então, olha só, é um nome rodando no mercado, circulando, falando sobre você, contando sobre você. É a sensação que a gente deixa quando as pessoas falam a nosso respeito. É o perfume que a gente deixa por onde a gente passa. Isso é marca, na real, né? Então, é a sensação. Né? Não tem aquela pessoa que chega no rolê, assim, que chega causando um... Que chega, assim, a pessoa já tá com o nome na praça todo sujo, faz só cagada, enfim. Aí todo mundo tá na rodinha e chega esse ser humano, assim, e dá aquela sensação de, nossa, que desnecessário, putz, que desserviço, ai, ai, ai. Porque a pessoa já tá fazendo merda a vida inteira. Então, essa é uma pessoa que não tem noção alguma sobre marca pessoal. Porque se ele tivesse, ele ia saber conduzir pra ele deixar uma sensação melhor, né, com a marca dele. E provavelmente esse ser humano, quando precisar trabalhar, se ele for autônomo, ele tá lascado. Por quê? Porque o nome dele tá trabalhando pelo avesso, né? É o avesso desse rolê que a gente tá fazendo aqui, de alinhamento. Então, o que a gente quer é justamente fazer o nosso nome trabalhar por nós. E como que a gente faz isso? Ajustando os elementos, né? Ajustando os elementos da marca. É assim que a gente faz. Vamos ver aqui. Gente, ó, eu tenho um exemplo pra vocês aqui sobre, bem no talo, sobre voz boa não salvar um posicionamento ruim e sobre o contrário também, tá? Por que eu tô falando aqui? Eu tô comentando muito com vocês aqui sobre questão de voz, porque muitas das cantoras chegam pra mim com esse negócio de que tem que cantar perfeitamente, tem que cantar com a técnica impecável. E sim, eu acho voz importante, acho importante a gente ir melhorando aos poucos, sempre um degrauzinho acima. Mas eu não acho que a gente só deve se colocar no mercado para cantar quando tiver a voz da Cristina Aguilera. Não é sobre isso, até porque vai melhorando no trajeto, né? O próprio show já vai melhorando a gente, enquanto artista e enquanto cantora também. Então, um exemplo de quem não tem, de quem até atravessou o oposto a isso, no sentido de colocou o pezinho no mercado e ela sentiu que as grandes vozes... ela colocou o pezinho no mercado na época, na real, que as cantoras tinham, pra cerimônia, tinham que ter aquele vozeirão gigante, lírico, gigante, aquela voz monumental, magnânima, né? Que foi Lorenza. Lorenza colocou o pezinho no mercado, tentou... Eu já ouvi um pouco da história dela, Lorenza Posa. E ela é um exemplo magnífico de marca, né? Ela é maravilhosa. E quando ela começou, até algumas orquestras, era na época das orquestras, algumas orquestras não queriam dar abertura, porque a voz dela era uma voz mais adocicada, né? Não era aquele vozeirão grandão, lírico, né? Enfim, soprano lírico das grandes orquestras, e que os casamentos antigamente clássicos requeriam. Então ela fez o avesso, ela falou, beleza, vocês não estão querendo me dar oportunidade, olha aqui o que eu vou fazer. E ela começou a criar a marca do jeito dela, criando o universo só dela, né, com canções populares para casamento. Então ela criou, cara, um subnicho completamente diferente que as pessoas nem sabiam que era possível para a cerimônia de casamento. Olha que louco que ela fez. Ela foi contra a cultura total e deu muito certo. Então ela criou aos poucos, né, ela é entendedora de comunicação, de branding. Aos poucos ela foi criando esse universo em que a pessoa entra no site dela, tem o universo dela lá, as cores, aquele temperinho do trabalho dela já soa na tipografia, soa em tudo que ela é. Nas roupas, parece uma fada, né? As roupas mais sutis, mais esvoaçantes, as cores mais pastéis, né? Claro que ela vem fazendo ajustes ao longo do tempo, já não é mais tão adocicado quanto era no começo, agora tá uma versão mais madura dela, mas a essência mantém, desde sempre. Então ela criou todo aquele universo que o cliente, quando chega para ela, já sabe que ela vai levar aquela magia, aquele encantamento pro evento. E isso tá na comunicação como um todo, né? Em todos os pilares. A Mari falou aqui, não canto lírico ainda, já melhorei muito, mas tenho a voz mais grave. Tô sofrendo pra pôr isso nos casamentos, já que as pessoas procuram por algo similar a Lorenza. Tô pondo a minha marca
na minha voz grave. Mas isso que eu ia te falar, Mari. Apostar todas as suas fichas no que já é forte em você. No que já é natural e forte em você, ou seja, a voz mais grave. Porque pensa bem, se tem mercado para a Lorenza, que tem aquela voz mais suave, mais adocicada, né? E ela fez as pessoas gostarem disso, porque não era algo que era muito aceito no começo. Tem muito mercado para a voz que é mais, né? Uma voz mais grave, uma voz mais escura, que é a sua marca. Que é lindo você criando todo o universo de marca que conduz isso, que banca isso. É impecável. Tem muita gente que gosta, inclusive, mais de voz grave. Tem mercado para tudo, gente. É só a gente achar o nosso nicho. Mas para achar o nosso nicho, a fatia de mercado que vai se conectar com a gente, é primordial criar marca, construção, né, de branding, porque aí a gente vai no talo para aquele cliente que quer isso, né? Fora que os seus vídeos, né, o seu material de divulgação, ele já vai mostrar a sua voz, e a pessoa que se identificar, ela vai se identificar e vai querer contratar. Então eu achei muito legal você bancar com clareza isso, tipo, opa, a minha voz é mais grave, algumas pessoas gostam, outras não, mas ter essa consciência de que a gente não precisa agradar todo mundo. E nem vai agradar. Se a gente tá agradando muita gente, até eu não acho que é um bom sinal. Se a gente desagrada uma parte, é porque a gente tá no efeito sorvete de pistache. O efeito sorvete de pistache é onde a gente não é baunilha, sabe? Baunilha tá muito morno, tá agradando muito. Eu digo com relação à porcentagem, né? Até a Lorenza, por exemplo. Lorenza não agrada todo mundo. Não é 100% a aceitação. Tem noiva que é mais rock and roll, que vai querer um folk, sei lá, um folk rock, que vai querer um rock, músicas de casamento, versão rock, não sei. Tem noiva, noiva é ser humano tem infinitas versões, infinitas personalidades. Então, a gente tem que sim entender que a noiva vai vir com gostos diferentes, né? Então, a gente atinge sim essa fatia de mercado com a qual a gente, né, se conecta e a pessoa se conecta com a gente também. Mas aí é nosso dever, realmente a nossa responsabilidade fazer isso que você fez, é bancar o que é mais forte, entender que já é natural, já é mais forte, é isso que você tem para vender, né? E aí, na sua comunicação de marca, você dá esse tomzinho de atingir a fatia certa. Quando a gente deixa isso muito claro, tipo, opa, tô bancando aqui minha voz que é mais grave, é pra cerimônia, é mais grave, tá tudo bem, vai ter um monte de gente que vai se conectar, outras pessoas não, e tá tudo bem, eu não preciso de todos os clientes do mundo, eu só preciso dos clientes certos, né? E se é algo muito forte em mim, já é positivo pra minha marca, porque é muito forte em mim. Esse é o ponto, já é forte, né? O primeiro ponto é essa consciência e fortalecer ainda mais isso. Se é grave, vamos mostrar mesmo para as pessoas que é bem grave mesmo, né? E é isso, é bancar isso e colocar isso, fortalecer ainda mais, colocar com mais clareza ainda na comunicação. Porque aí a gente acha a fatia certa de mercado. A Daisy falou, a gente é cantora desde quando acorda até quando dorme, não podemos pensar que é só no palco. Exato, Daisy. Exato. A gente é cantora desde... E é engraçado que nosso olhar fica muito calibrado, né? Pra arte, em todos os pontos. A gente vê arte em tudo. Tá fazendo um almoço, vê arte. Tá fazendo, sei lá, tá sentada na grama, vê arte. Então, realmente, a gente é cantora desde quando acorda até quando vai dormir. Não é só o palco, não. Duda, seja bem-vinda, lindona. A Duda já tá no caminho cantora boss. Duda tá dentro do curso já. Seja bem-vinda, Duda. Gente, essa mulher cantou com Elba Ramalho. Duda cantou com Elba Ramalho. Vocês têm noção? Maravilhosa. O universo foi generoso, hein? Maravilhosa. Bruna, Carlinha, Ana. Mari, essa troca que a gente teve sobre você criar marca com o seu timbre de voz, né? Deixar isso mais escrachado ainda para as pessoas verem. Ficou claro? Fez sentido para você? Juliana, seja bem-vinda. A Deise falou, tá tudo bem, faça acompanhamento toda semana. Ai, que bênção. A gente tem que ter muita clareza da necessidade de cuidar disso, né? Que não é só palco, não é só palco. A Mari falou que ficou, gratidão, Mari. Duda, bom dia, Duda. Que bom te ver aqui, muito bom te ver aqui. Nossa, Duda, você percebe que as coisas têm acontecido pra ti numa velocidade bem legal, né?
Você colocou o pezinho na música, falou, quero começar. O universo já mandou um combo todo pra você. Maravilhoso, maravilhoso. A gente tá falando aqui sobre o fato de que voz boa não salva um posicionamento ruim. Não salva. Porque eu vejo, inclusive, cantoras aqui no nível técnico muito sensacional. Só que por não enveloparem a marca, acabam cantando no nível muito sensacional dentro, enfim, no quarto mesmo. Não conseguindo, né, expandir isso para shows, não conseguindo fazer venda de show por não envelopar, né? Porque é até meio polêmico isso que eu coloquei aqui, voz boa não salva um posicionamento ruim, mas, gente, eu tinha que colocar um negócio que ficasse muito claro e nítido, claro, cristalino, para que a mensagem fosse passada realmente. E é por isso que eu tô aqui. Cada dia dessa semana e do próximo, eu vou dar um recorte para vocês, tá? Nas lives, 2 lives diárias, eu vou dar um recorte do que é essa criação dessa marca, do que é isso, né? Do que é esse negócio que eu falo tanto pra vocês de construção de marca e por que isso é tão importante, e por que isso salva, né? Isso salva a gente, na real. Me salvou. Se eu não tivesse, muito provavelmente, depois da história que eu contei pra vocês, do festival, depois da história dos vários festivais que eu contei pra vocês, que a gente sai com aquela sensação de, meu Deus, será que isso é pra mim mesmo? O que eu tô fazendo de errado? Por que né? O que tá acontecendo? A gente sai com aquela sensação de incoerência, sensação de inadequação, porque é uma delícia ganhar, né, gente? Perder não é tão bom, não. Ainda mais nesse viés tão competitivo que a gente é educado a entrar, né? A gente é educado a correr sempre, estar sempre acima, sempre à frente, sempre, enfim. Então é desafiador pra caramba. E quando eu fui pescando uma informaçãozinha daqui, outra dali sobre a construção da marca, eu fui entendendo que, cara, a voz é importante, mas é um dos pilares. Todos os outros são a respeito de negócios, a respeito de venda, a respeito de saber criar uma marca, a respeito de a pessoa olhar pra gente e entender que não é mais do mesmo, que é muito diferenciado e que ela só vai acessar aquele conceito ali artístico com a gente, através da gente, né? A Lari falou, concordo plenamente, tem pessoas incríveis dependendo de produtores, é quase cultural. Quando eu era mais nova, tinha gente que falava, alguém precisa te ouvir, te descobrir. Lari, eu ouvi muito isso. Alguém precisa te descobrir. Nossa! Gente, eu tinha vontade de olhar e falar, hey, eu me descobri. Eu me descobri, não vale isso. Tipo isso, outra pessoa precisa vir te salvar. Eu ouvia demais isso. Mas, na verdade, é a gente que precisa se mover e entender a nossa responsabilidade em promover nosso trabalho. Nossa, Lari, total. Te falar, nessa época que eu ouvia muito isso, também, assim como você, eu lembro de que me dava uma indignação, mas, ao mesmo tempo, eu meio que acreditava, né? A gente meio que acredita porque a gente é inserido, né, nesse universo. E a gente fica, meu, será que é real? Será que eu só vou me dar bem na música quando alguém me descobrir? Quando o empresário, sei lá, o Rick Bonadio me ouvir tocando, sei lá, por algum milagre e que realmente querer investir em mim? Será que é só assim que eu vou dar certo na música? Eu achava muito, muito isso também. E aí eu lembro de até algumas situações que a pessoa olha pra você e fala assim, não, você precisa ir pro The Voice. Não, é no The Voice. É só no The Voice. E aí você fica nessa, meu Deus, eu tenho 2 salvações. É ou o The Voice ou o Rick Bonadio. Do contrário, eu não tenho salvação. 0 salvação. E no fim das contas, olha só, nessa mesma linha de pensamento, isso me fez entrar, cara, numa agência uma vez. Fiquei por 2 anos, tá? Isso foi de 2016 a 2018, ao fim de 2018, algo assim. O cara chegou pra mim, aqui da minha cidade, ele falou, olha... E era uma pessoa, assim, de nome no mercado e tal. Falou, olha, eu tenho uma agência de filmagem para casamento, eu quero colocar você pra eu, de certa forma, vender você também nos casamentos. Colocar você dentro da minha agência, eu quero investir em você, no seu trabalho. Na época eu tinha um duo, né? Em vocês, ele falava. E aí eu quero fazer todo esse movimento acontecer. Eu vou investir em você. Vou investir em você. Ele sempre falava, vou investir em você. Aí eu fui lá, conversei, né? Sentei na cadeirinha lá pra ouvir o que ele tinha a dizer.
Não fizemos um contrato formal, mas fizemos um contrato verbal, né? Esse foi um outro erro. E aí um dia ele falou assim, Jean, você tá em casa? Eu vou levar aí, eu fiz um investimento aqui, eu vou levar na sua casa. Vou levar na sua casa um investimento que eu fiz. Tem alguns instrumentos e equipamentos pra entregar aí. Gente, meu olho brilhou. Falei, gente, finalmente eu achei alguém que investisse em mim. Meu Deus, tô feita na minha vida. Não preciso mais movimentar um palito. Tudo está resolvido. Sim, tô em casa, pode trazer. Aí ele chegou lá em casa, na frente do portão, abri, meu coração disparadíssimo. Falei, ok, agora que eu vou nadar nos instrumentos, cheio de instrumento e equipamento que eu vou ter. Gente, eu achei que era um caminhão que ia descarregar lá em casa. Você sabe o que teve? Com todo respeito, mas assim, olha. Teve uma escaleta. Aquele ser humano descarregou uma escaleta. E um ukulele que não era nem elétrico. Depois eu fui pesquisar na internet, acho que era R$130. De uma marca meio duvidosa. Esses dois instrumentos, uma escaleta de uns R$120 e um ukulele de uns 130, foi o que ele descarregou lá em casa do investimento que ele tinha feito para minha marca. Vocês têm noção? Eu fiquei eu fui quebrando em pedacinhos. Era quase a cena do Voldemort no Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 2. Desintegrando, assim, pedacinho por pedacinho. Imagina aquilo ali era eu. Cara, aí eu fiquei cozinhando naquela empresa, nessa mesma dinâmica, por uns 2 anos. Foi bom no sentido de que eu entendi melhor como vender. Foi uma escola no sentido de venda, porque o cara era bom em vendas. Eu acho que é por isso que eu peguei essa veia da venda também. Mas de todo o resto, o investimento para começar, não houve investimento. A pessoa não tinha noção. Gente, isso que eu tô entregando a vocês sobre construção de marca, se eu tivesse pegado isso dele, já teria valido a pena. Se ele tivesse esse conhecimento para me passar. Olha, Jean, sentado a gente numa cadeirinha e falado assim, Jean, é o seguinte, nós somos marca, a gente vai criar marca, vai construir agora para causar a sensação artística que você quer causar e para fechar contratos bons, contratos graúdos, nada de cachezinho de bar, não. É contrato bom, sabe? E se ele tivesse feito isso, já teria valido a pena esses 2 anos. Mas não fez. Não fez. Não tinha esse conhecimento para me passar. Então, eu fiquei cozinhando naquela agência, dependendo da pessoa, dar o aval para tudo, qualquer movimento que eu quisesse fazer, eu perdi completamente a autonomia. Completamente. Então, por isso aqui que eu mostro hoje para vocês veio muito desse período de entender que eu não queria passar por aquilo novamente, que eu queria tomar as rédeas e falar assim, cara, eu não quero depender de cara que fala que vai investir, me entrega uma escaleta, um ukulele de marca duvidosa e sem ser elétrico. Eu não quero depender de um cara desses e também não quero depender de um Rick Bonadio chegar magicamente na minha porta, bater e falar, olha, quer que eu invista em você? Porque, isso não vai acontecer. Sabe? E é tão melhor a gente tomar as rédeas e ir de grãozinho em grãozinho e entender que não necessariamente precisa ser celebridade. Não precisa ser celebridade para ganhar bem com música. Só que tem que construir marca. Isso sim necessariamente precisa. Isso sim necessariamente precisa, porque o cliente, essa fatia de mercado que a gente atende, que busca atender, é um cliente que sabe o que ele está comprando. Ele quer acessar coisas caras? Quer. Ele quer saber que está acessando um show único, meu Deus, de um conceito artístico maravilhoso que ele jamais iria conseguir acessar com outra pessoa, se não com você? Quer. Mas é também aquela pessoa, gente, que investe numa Birkin bag de uma marca caríssima por R$76 mil. É a pessoa que sabe, que tem um olhar calibrado para entender no que ela vai investir ou não. Então, é uma pessoa muito, muito exigente. Então, quando a gente alinha o nosso trabalho para isso, a gente tem que saber que não é só a hora do show, é todo o contexto. É o primeiro contatinho lá, o jeito que você atende. Se você atender meio atravessado, eu já vi, por exemplo, acontecer da cantora atender de um jeito meio seco. Sabe o jeito seco que lá no bar a gente atendia? Eu, por exemplo, fiz muito bar, fiz uns 7 anos de bar, e lá eu atendia no seco mesmo.
A pessoa mandava mensagem: tem a data tal? Nem oi não dava. Tem a data tal? Era Janice na época. Janice, tem a data tal? Oi, ponto. Tenho. Aí a pessoa respondia: quanto tá? Aí eu retornava a mensagem: 300. Aí a pessoa: ok. Fim da conversa. No bar era isso que acontecia. Fim da conversa. Gente, se eu fizesse isso hoje em dia, eu tava, lascada. Lascada. Porque o cliente dessa faixa de mercado, ele espera um carinho, ele espera até uma certa bajulação, você entende? Porque ele tá pagando caro. Então você tá ali pra criar uma experiência toda redondinha, né? Então desde o início a pessoa chegou. Hoje é muito diferente. Hoje eu mando áudio. Oi, fulana, que honra te receber aqui. Muito bom te receber aqui. Seguinte, eu vou dar uma olhadinha na agenda e já te retorno. Né? Aí dou uma esperadinha pra criar aquele clima de... criar aquela expectativa e retorno. Olha, a data tá disponível, fiquei super feliz. Eu vou te enviar aqui o orçamento, tá? Primeiro eu vou te explicar como funciona. Sem áudio, gente, áudio. Por quê? No áudio você coloca o seu tom de voz. Se você é uma cantora que tem regionalismo, é do Nordeste, tem regionalismo. É do Sul, tem regionalismo. Se aquela noiva que quer te contratar for do Sul ou for lá do Nordeste, enfim, ela vai conectar por identificação com o seu tom de voz, sua energia. Se ela for Esse tempo atrás eu atendi uma senhora de uns 50 e poucos anos, assim, por áudio. E eu lembro que naquela época eu tava muito assim, tava num contexto mais do meu pai e da minha mãe, chácara e tal. E eles falam um pouco de tu, essas coisas, né? E eu empresto muito eu falava antigamente, eu tenho... a Mari falou, regionalismo de Minas possa ser muito caipira, não dá. Tem que ter um certo senso, não dá pra você ficar, né, tanto, mas colocar uma leve regionalismo pode ser um ponto de identificação muito interessante. Claro que você, né, deixar, por exemplo, o caipira tem que ter um pouquinho de tato, né, principalmente se você não é do sertanejo, de repente pro sertanejo seja muito bom escrachar mais, né, pra menina que canta sertanejo, enfim, porque aí fica mais o universo todo dela. Agora, pra cantora de cerimônia, talvez seja legal suavizar um pouquinho, mas ainda de leve manter. Porque aí se tem uma noiva que tem essa mesma vibe, que cresceu na mesma aura, né, que cresceu nesse meio, talvez seja interessante, talvez ela vai se conectar. Então, pode ser que seja interessante, tá? Então, uma vez eu atendi aqui uma senhora, e eu lembro que nessa época eu tava falando tu. Eu emprestava, de certa forma, eu empresto um pouquinho. Acho que é por causa da questão linguística, né? Tem as diversas inteligências, eu não tenho muitas delas, mas essa linguística eu tenho um pouquinho mais. Tenho um pouquinho mais digamos assim, de facilidade com isso. E dizem que quem tem isso pega muito essa questão fácil, né? Do regionalismo, do bordão, enfim. E aí eu tava convivendo muito com os meus pais, e aí acabou que eu falei nesse áudio, eu acabei falando um tu, do nada. E aí a mulher se identificou. Ela falou, olha, ela é de um corporativo, na real. Ela se identificou, ela falou, de onde você é? E aí rolou que a gente começou a entrar um pouquinho mais a fundo. De onde você é? De onde seus pais são? Eu também sou de lá, não sei o quê. E aí você vai criando uma conexão mais profunda na identificação. Então é interessante, tá? Por isso o áudio é mais vantajoso do que o texto. Claro, se você não gostar, aí tem que ser texto, mas tenta fazer o texto soar como se você estivesse falando, tá? Porque aí você consegue inserir o seu tom de voz. O tom de voz é sobre ele estar também, não só na fala, mas ele está, por exemplo, até nas legendas. Nas legendas que você vai pôr lá no Instagram, é como se a pessoa lesse, ela precisa ler com a mesma entonação que você fala. É como se ela te escutasse ao mesmo tempo que você está lendo. Então, isso é tom de voz. Isso é um tom de voz impresso, bonitinho na marca. Então, é interessante, tá? Oi, Lu, seja bem-vinda, tá? A Daisy falou, sim, isso meio que se torna uma validação. Ao ponto de a pessoa falar sozinha, você não vai em lugar nenhum. Nesse ponto foi isso que aconteceu comigo, sabe? Mari, você falou, sinto que áudio as pessoas não ouvem, não dão valor. Mari, eu sinto que é bem mais interessante áudio, pra te ser sincera, tá? Só que, tem que ter muita cautela, porque é o seguinte, o áudio é bom, porque aí tem o tom de voz.
mas você não pode ficar enrolando, tá? Você tem que sentir. Se a cliente for uma... Por exemplo, essa cliente que eu tô falando pra vocês, ela era sulista. Como eu já atendi muita gente, eu já fiz muita negociação, eu tenho esse tato de entender quando sim, quando não. Por exemplo, tem cliente que vem pra mim, Jean, é o seguinte... Por exemplo, tem cliente que eu atendo há anos, que eu já fiz 9 shows pra essa cliente, corporativo, que é fiel. Aí eu não mando áudio mesmo, mas não. Ela é faca na caveira, ela quer só saber o preço, porque ela já sabe, já conhece a minha marca. Agora, quando a pessoa não conhece a minha marca ainda, aí eu tenho que mandar áudio. Eu mando, oi, que honra te receber aqui, fulano. Enfim, vou te encaminhar aqui a proposta de orçamento, mas antes eu vou apresentar pra você como funciona meu conceito artístico, meu trabalho, rapidinho, pra você entender como funciona, tá? Seguinte, eu tenho 3 formatos aqui. O primeiro é tal, que conta com a banda, né? Toda uma experiência das antigas casas de jazz, enfim. A gente tem a energia do pop, com a sofisticação do jazz, nanã. Ponto. O segundo é tal. O terceiro é tal. E o valor é tal, ok? Eu acredito que pro perfil do seu evento, a gente possa conduzir, eu sugiro aqui, né, do que eu tenho visto nos eventos, que vai ficar mais encaixadinho pro seu evento, tal formato musical. Mas caso você sinta diferente, a gente pode trocar sobre isso. Mas eu sugiro tal por isso, isso e aquilo. Por exemplo, se é um corporativo, né, gente? Se é um corporativo, não vou enfiar uma banda no meio de uma loja desse cubículo aqui, ó, desse tamanho. Então, eu já vou indicar para cliente, olha, porque eu sou a líder do meu trabalho. Vocês são quase consultoras também. A gente tem que ser meio que consultora também, junto com o Cantora Boss. Então, você tem que meio que conduzir para o que fica melhor, porque o cliente não entende completamente o que ele tá sobre música. Ele entende que ele quer acessar algo diferente, único, enfim, mas ele não entende todos os temperinhos musicais ali. Então, a gente tem que conduzir, por exemplo, por um receptivo de casamento. Cara, receptivo de casamento, se eu for só com voz e violão, fica vazio. Eu preciso ter pelo menos um temperinho rítmico acontecendo para encher um pouquinho mais, porque normalmente esses receptivos acontecem em salões gigantes, enormes. Então, se eu colocar, eu já fiz isso, tá? Ou um voz e piano. Se eu colocar só um voz e piano, as pessoas vão dormir lá dentro, né? Isso não quer dizer que eu vou tirar de quem eu sou ou mudar a minha essência, não. Mas eu só vou acrescentar ali uma bateriazinha ali mais reduzida para ter um tempero rítmico acontecendo. E isso eu preciso ajudar o cliente a definir. Eu preciso conduzir, eu preciso ser a consultora da minha marca também. Percebe? Então, a gente vai conduzindo. Mas é muito importante ter esse tato com o cliente. Cliente que não te conhece, áudio, sempre. Cliente que não te conhece, áudio, sempre. Né? Não vai ser áudio longo. Vai ser áudio curto. Oi, fulana, que honra te receber aqui. Me conta um pouquinho do seu trabalho, por gentileza, para eu conseguir conduzir para você um formato que melhor se encaixe para ele. Fim. Você viu quantos segundos deu esse áudio? Curtinho. E cliente que já rodou com você um monte, por exemplo, de corporativo, já fiz. Tem uma moça de uma loja aqui que eu já fiz uns 9, que nem eu falei pra vocês. Mandou contato. Jean, ela só manda assim, Jean, tem a data tal? É quase o barzinho, né? Como ela já conhece meu trabalho, tá tudo bem. Eu já fidelizei essa cliente. Ela já sabe, eu não preciso ficar enviando proposta, ficar enviando... Nem vídeo eu não envio mais. Ela já sabe, ela já conhece meu trabalho. Mas eu não faria isso jamais com um cliente que não conhecesse o meu trabalho. Porque se eu mandar só a proposta no talo... Minha proposta, gente, modéstia à parte, eu demorei pra chegar nessa proposta. Inclusive, ela tá dentro do manual da Cantora Boss. Demorei pra chegar na bichinha, porque ela é interativa. A pessoa abre, tem fotão, tá no formato específico para celular. Abre, já tem lá a minha frase com as palavras-chave da minha marca. Ela tem os vídeos, ela clica em cima dos vídeos, eles abrem diretamente no YouTube. Então, é uma proposta bem interativa, bem alinhada a nível de design, com as minhas cores de marca, tudo. Pra quê? Por que ela é muito alinhada? Porque eu quero que a pessoa abra e ela entenda que se trata de um trabalho muito diferente, que não é um trabalho qualquer, né? Eu quero que ela entenda isso. Então, eu alinhei minha proposta para não causar nenhuma objeção com relação a isso, para ela entender. Ela abriu a proposta, ela abre a capa, ela já sabe que é um trabalho caro. Não é barato? Não é barato, é caro. Sabe? E eu quero que ela entenda isso na primeira página. Mas, ainda assim, para eu garantir mais ainda que a pessoa entenda que é um trabalho caro e de alto valor, de entrega de alto valor, de preço também, eu preparo ela com a humanização no começo, para quem não me conhece, tá? Para quem não me conhece, não conhece meu trabalho ou nunca me contratou.
Aí é áudio. Aí eu espero a pessoa responder, já respondo no áudio bem pontual, não enrolar, pelo amor de Deus, porque essa fatia de mercado é de pessoas, essa que a gente quer atingir muito, as pessoas que integram essa fatia de mercado, elas são empreendedoras, são mulheres que empreendem, são mulheres muito antenadas, que viajam pra caramba. As minhas clientes daqui, cara, todo ano estão indo pra Europa, mais de uma vez, sabe? De verdade. Então, elas são muito antenadas. Então, eu não posso ocupar muito do tempo delas. Eu preciso desse meio termo entre inserir meu tom de voz no áudio, mas de forma pontual, e não demais ao ponto de ocupar demais o tempo delas e elas largarem de lado, tá? Então, tem que ter esse tato, sim. A Mari falou, reunião pelo Meet é obrigatório? Não, Mari. Nem todos vão querer, não. Te falar, como que eu faço? Eu recebo a pessoa, entendo um pouquinho do trabalho, do perfil, do evento, e aí logo eu pergunto para essa pessoa, olha, como você prefere que a gente prossiga? A gente pode tomar café, a gente pode continuar essa reunião pessoalmente, de forma pontual, mas num café, ou você prefere aqui dentro do WhatsApp mesmo? Porque aí você dá a deixa pra pessoa, ela sabe que ela tem o poder de escolha. E é importante isso, ela se sente até mais, assim, pertencente àquele processo ali, sabe? E ela sente que ela tá tendo voz ali também. Que não é você que tá só, né? Ela tem voz ali também de decisão. Então, é legal chamar ela pra participar disso dessa forma. Então, ela vai escolher. A maioria, ultimamente, vou ser muito sincera, a maioria tem WhatsApp. A maioria é WhatsApp. Uma porque as pessoas, quando a gente alinha a marca, tem muita questão do marketing boca a boca mesmo, né? A pessoa falar pra outra e tal. Então tem muito isso. Então a pessoa já sabe. A outra já falou, nossa, o trabalho de fulana, coisa mais impecável e tal. Aí veio de uma pessoa que ela conhece, ela já confia. Então ela não vai ter aquela sensação de, eu preciso ir numa reunião. A maioria, tá? Tipo uns 80%. Não preciso ir na reunião para entender se eu confio nessa pessoa. Ela já confia ali no WhatsApp mesmo, porque a amiga falou, porque a fulana que é influente na cidade falou, enfim. Então você dá o poder de escolha para a pessoa, tá, Mari? Isso é bom, porque ela sente realmente que ela tem voz ativa ali. É importante. E aí você conduz com o que ela escolher. Escolheu reunião? Ótimo, porque na reunião, né, ou online mesmo, ou reunião presencial. Na reunião presencial, essa pessoa... Você pode fazer rapport com essa pessoa, espelhamento, né? Que são estratégias de conexão. Então, fica um pouquinho mais facilitado o processo. Mas, como a maioria não vai querer ir para a reunião, você manda áudios de forma pontual. Áudios. Logo abaixo, você manda o PDF. E embaixo, você manda alguma especificação, né? Tipo, a deadline da sua proposta, em texto. Tipo, essa proposta... fica válida nessas exatas configurações e valores por 7 dias. Após esse prazo, pode haver alterações. Enfim, porque aí você tem o tom de voz em cima com o áudio pontual, explicando, dando uma prévia do que se trata do seu trabalho e dos formatos. Uma prévia dos formatos é legal em áudio também. Depois você manda o PDF e a pessoa vê, ela comprova que é um trabalho diferenciado, porque o PDF está impecável, realmente gerando alto valor. E depois você dá alguma especificação em texto para finalizar, tá? Aí é bem legal, porque você tem você tem uma crescente ali acontecendo e coloca deadline. É muito importante, para enviar a proposta, sempre ter deadline. Deadline o que é? É um prazo para aquela proposta não necessariamente expirar, mas para aquela proposta naqueles exatos valores expirarem, entende? A proposta vai continuar acontecendo, mas pode dizer que você tem que dar a entender para o cliente que pode ser que haja algum reajuste. E aí ele não vai querer que reajuste, obviamente. Então ele não vai te deixar cozinhando lá por 2 meses para te dizer se quer ou não contratar você. Então você coloca deadline necessariamente. Olha, essa proposta, nessas exatas configurações e valores, fica disponível por 7 dias. Após isso pode haver alterações ou reajustes. Enfim, aí a pessoa não te deixa cozinhando lá 2 meses esperando a resposta, tá? Aí ela faz a reserva da data, e para fazer a reserva da data também é importante 50% ali, né, do valor na contratação. Eu sempre faço assim, tá, gente? Para reservar a data, nunca reserva com 10% do valor, 20%. Reserva faz a reserva da data, faz a pessoa entender que você só vai reservar quando tantos por cento tiver na sua conta, sabe?
Tem gente que coloca 30, 30 eu já acho que é ok. Eu coloco aqui 50, então a pessoa me paga a metade para reservar, a metade para reservar a data, e o restante, a outra metade, ela paga na semana do evento. Antigamente eu fazia após a realização do evento, só que aconteceu uma coisinha ou outra aí que me fez reajustar isso. Que aí agora eu coloco a pessoa, faço a pessoa pagar tudo, todo o evento, antes de eu fazer o trabalho. Porque senão pode acontecer de a pessoa ficar, né, te enrolando pra pagar e não é legal. Ainda que seja essa fatia de mercado, acontece uma coisinha ou outra meio chatinha. Bem menos do que no bar, obviamente. Mas, de vez em quando, lá uns 2, 3% pode acontecer alguma coisinha. E se você recebeu antes, tá tudo resolvido. Oi, Andresa, tudo bem? Seja bem-vinda. E aí, se você resolveu esse pagamento antes, tá? Impecável, tá resolvido, tá? É legal porque aí você cria processos. Vocês percebem que a gente tá criando processos aqui? Você criou uma experiência do cliente, você cria processos. O cliente chegou, você já sabe como abordar porque você padronizou. Todo cliente você vai receber, assim, não exatamente todos. Você tem aquela cliente que é muito fiel a você, você não vai ficar mandando áudio com um monte de coisa, obviamente, que nem a gente já comentou aqui. Mas, né, tendo esse tato, a grande maioria você vai receber da mesma forma, né? Oi, fulano, que bom te receber aqui. Como você gostaria que a gente prosseguisse? Né? Eu tenho essa data, se você tiver, enfim. Você gostaria que a gente desse seguimento a essa reunião presencialmente, online, né? Numa reunião online, ou aqui por WhatsApp mesmo. A pessoa vai definir e aí você vai conduzindo. Pede para ela um pouquinho também do perfil do evento. É importante pedir do perfil do evento, do que se trata o evento, para você ser também a consultora, né? Assim como é a cantora boss. E ir recortando, né? Para a pessoa entender também que você é líder, isso é importante. A gente não deixar muito, muito flutuante ao ponto de, não, você... Porque que acontece? Quando o cliente chega pra gente, e quando o cachê, o valor do contrato é alto, ele espera que você seja fodona. Ele não espera que você seja meio molenga, que a gente seja molenga. Eu fui molenga por muito tempo, tá? E entendi que não é legal. Por quê? Porque às vezes você precisa ter um pulso firme para conduzir, não, para o seu evento, fulana. Para o seu evento, na experiência que eu tenho aqui, que é a experiência que eu tenho aqui de anos na música, de tantos anos na música, criando experiências, criando ambientações musicais para eventos, é o seguinte, para o evento do perfil do seu, se a gente colocar uma banda, vai encher demais, a bateria vai incomodar, né? A bateria é estridente num ambiente muito pequenininho, vai incomodar, não vai encaixar. Então, percebe? Você precisa ser a consultora, você precisa direcionar esse cliente. Não é que você vai dar a cartada final, obviamente. Você vai dizer assim, eu acho que é a banda e o cliente vai ter que te dar 12 mil na sua mão, necessariamente, se ele não tiver, ele vai ter que arrumar. Não é isso. Obviamente, a cartada final a escolha final é sempre do cliente, mas você é líder, então você vai conduzir. O nosso papel também é de condução, né, de cantora boss. Então, por exemplo, que nem eu falei pra vocês aqui, gente, esses dias aconteceu uma coisa bem atípica aqui, tá? Foi há uns 2 meses ou 3 meses atrás, bem atípica no sentido de que, normalmente as pessoas vêm pra me contratar e vocês sabem disso, o casamento tem toda uma nuance. O casamento começa clean, na cerimônia, aí depois vai pra festa, ele começa soft, sim, né? Mas a grande maioria precisa ali de uma bateria pra ter um tempero rítmico. Depois o casamento vai para um DJ, que já é um tuti-tuti-tuti, que já vai aumentando, as pessoas vão bebendo, vai aumentando o grau, né, de animação dela, de ânimo. E depois é o ápice do auge, que as pessoas já beberam, né, boa parte já tá bem trilouca. E as pessoas querem um entretenimento que tem um bumbo ali todo o tempo, se parar, fica aquele vazio, a pessoa já, meu Deus do céu, tem muito disso que acontece. Então, é essa dinâmica, pelo menos aqui na minha região, né, que é onde eu consegui mapear com mais clareza, né, no Mato Grosso mesmo, que é onde eu trabalho com mais força mesmo, tem muito isso. Se você parar um bumbo, o pessoal fica louco, principalmente depois que estão bêbados. Em outras regiões eu sei que tem outras nuances, né, por exemplo, eu participei de alguns eventos no intercâmbio e é outro rolê, a pessoa não precisa de bumbo, não precisa de nada, ela só quer arte, é diferente. Mas aqui é legal, por isso é legal você mapear a sua região, tá? Mapear o que acontece, como as pessoas consomem né, a música na região de vocês.
onde vocês mais trabalham. Então, no meu caso, eu mapeei. E normalmente tem essa dinâmica, tem essa vai aumentando o nível de agito gradualmente. Até chegar ao fim da noite, a pessoa só quer a pisadinha lá, na banda baile, né? Por isso que eu realmente não sirvo pra banda baile, mas enfim. E esses dias atrás, há uns 2 meses atrás, a gente teve um evento em que a noiva me falou o seguinte, olha, eu não vou ter banda baile. Não vou ter banda baile. A única banda que eu tô contratando é você. Banda entre aspas, porque era o trio, né, que ela contratou. Cara, quando ela falou que não ia ter banda baile, a minha responsabilidade já mudou. Porque a minha responsabilidade no evento já não era mais da dinâmica de recepcionar, só recepcionar. A minha responsabilidade seria recepcionar e, no fim, dar uma animada. Passou a ser isso. Né? Eu não tenho muito essa veia da animação, mas às vezes eu preciso dar dar uma recortadinha ali, dar uma adaptada para atender aquela dinâmica daquele evento, né? Então, percebe? Aí eu já tive que inserir algumas coisinhas ali de leve que não fazem tanto parte do meu universo, mas eu precisei colocar para cumprir a minha função, entre aspas, de certa forma, naquele evento específico. Então é legal a gente entender, sim, a gente leva esse significado todo, sim, a gente leva todo esse conceito, mas entender muito do perfil do evento, onde a gente vai estar inserido e ter possibilidades para esse perfil de evento. Então, por exemplo, eu tinha algumas cartas na manga, né? Algumas músicas tipo... hoje em dia, eu tento não colocar tanto, mas se precisar eu tenho, entendeu? Então, por exemplo, claro que eu não ia tocar um skunk, que não faz sentido pra minha marca. Mas um Michael Jackson eu coloco, né? Um Black or White na hora de animar, um Twist and Shout dos Beatles, né? Não tá tão mais na minha veia, que é um pop jazz, mas se precisar eu tenho ali e não vai sair fora, não vai ser um axé que eu vou ter que pôr ali, que não faz o menor sentido pro meu conceito artístico. Então eu preciso achar cartas na manga que fazem parte do meu conceito artístico e que cumprem de certa forma o que se espera para aquela dinâmica de evento, considerando também o que eu sou, o meu conceito artístico. Então a gente tem que ter um pouquinho desse jogo de cintura também, sabe? E para isso é muito legal, tá? Você ouvir muito o seu cliente. Ouvir muito o cliente, porque ele espera algo muito personalizado, né? Então, quando paga mais, espera-se algo muito artesanal, muito sob medida, enfim, personalizado. A Mari perguntou, fazer versões com outras bandas, como você citou Skank, não poderia? Claro, sim, com certeza. É que no meu caso, Mari, a minha proposta de uns meses pra cá tem sido inglês, né? E quando eu me firmo nisso, eu quero firmar cada vez mais nisso, para as pessoas entenderem. É um pouquinho mais delicado aqui na minha região, mas eu quero desbravar mais e mais disso. Então, se eu colocar algo pop, perfeito, mas se eu colocar algo nacional, eu já quebro um pouco a minha linha, saca? Agora, pra cantora que canta nacional e internacional, perfeito. Faz uma versão, por exemplo, se você for uma cantora de jazz, imagina, Mari, tranquilo. Obrigada a você por estar aqui, tá? Por exemplo, se for uma cantora de jazz, o jazz antigão mesmo, raiz. Se ela colocar um skunk, quebra muito, né? Qualquer coisa pop nacional, quebra muito. Então, agora se for, por exemplo, Michael Jackson. Cara, Michael em jazz, postmodern, jukebox faz incrivelmente bem, né? Então, eles trazem pro universo deles, pro arranjo deles, pro universo deles musical, a assinatura musical deles. E fica lindo. Então, dá assim. É tudo sobre a gente saber amarrar o conceito artístico, né? De um jeito que a gente adapte, e eventualmente vai ter que dar uma adaptadinha, mas não saia muito fora do nosso conceito. Porque aí a gente vai quebrando o posicionamento, se sair muito fora do conceito, tá? A Mari falou, tô fazendo isso, parei o bar total. Agora eu tô só com festas particulares, massa, hein? 2024 vai ter nem isso. Só cerimônia. Ah, que massa! Tenho o privilégio de escolher. Isso, Mari. É reconhecer que de certa forma, é um privilégio mesmo, né? E é legal que você já veio com essa consciência, né? De alinhamento completo. Porque aí, quanto mais disso você mostra para as pessoas, mais disso vai vir para você. Então, quanto mais de cerimônia elas verem a teu respeito, não só de você indo nos trabalhos propriamente ditos, né? Cantando, mas, de repente, você criar alguns cenários de cerimônia, editoriais, chama a galera, cria mais conteúdo de cerimônia, porque aí você dá o tom. Aí mais dessa galera vem pra você. Isso é muito legal.
E aí a gente percebe que a gente dá o tom, né? É a gente que dá o tom. Lindezas, eu vou, tá? A aula de hoje foi até bem comprida, né? A gente começou às 7 aqui do Mato Grosso e às 8 de Brasília, tá? E a gente vai ter mais uma live hoje às 8 de Brasília e 7 horas aqui do Mato Grosso, tá? Mais uma live riquíssima, cheia de interação também, porque é isso que faz a gente trocar e aprender, né? E isso é legal demais. E um beijo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado da live. E a gente vai ter 2 lives por dia, nessa semana e na próxima, tá? Um beijo, beijo e rumo. Como que eu falei hoje pra vocês nos stories? Abemos, cantora boss. Beijo, beijo. Obrigada, Lari. Obrigada, lindonas. Obrigada, Mari. Lari, beijão.